e 4. Como eu já falei para você sentar, eu não vou mandar você ficar de pé de novo. Então, prostre o seu coração diante dessa palavra. Amém? Jesus está sendo tentado no deserto. Ele está iniciando o seu ministério. E todos nós sabemos que Jesus é Deus. Mas agora ele está em forma humana. Acho que é Colossenses 2:7. Deixa eu mostrar para você, para a gente poder entender bem a vida de Jesus. Porque tem pessoas que pensam assim: ah, mas Jesus ele venceu essas tentações todas porque ele é Deus. E aí as pessoas se justificam por não conseguir vencer suas próprias tentações. Não, porque ele é Deus, então lógico que ele ia conseguir. Mas vamos em Colossenses. Deixa eu ver se eu não estou errado. Colossenses 2, verso 7. Não é Colossenses, é Filipenses. Se não for Filipenses, 3:7, perdão. É que eu não preparei aqui essa parte aqui para vocês. E se eu não achar, eu vou pedir ajuda dos universitários. Que minha memória não é um computador de última geração. Minha memória já tem 54 anos. Né? De vez em quando precisa fazer um upgrade. É assim que fala, não? É Filipenses. Jesus deixou a sua forma humana, a sua forma melhor divina. Deixa eu pegar aqui, peraí. Oi? 3:7, Filipenses 2:7, Filipenses 2:7. Obrigado. Está vendo? Então vamos pegar versos antes, verso 5. E aí a gente tem um entendimento melhor. Obrigado, Emerson. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha, seja a atitude de cada cristão a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Foi uma atitude de se humilhar diante do Pai. Ele aceitou essa humilhação. Quem não se humilha diante de Deus não pode ser exaltado por Deus. Entendeu? Mas vamos lá. Verso seguinte: que embora sendo Deus, Jesus, embora sendo Deus, porque Jesus é Deus, amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que é difícil da gente às vezes conseguir compreender isso. São 3 deuses, um Deus, é um Deus, porém é um Deus triuno. É a mesma essência no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu sei que isso é difícil. É como o ovo, casca, clara e gema. É uma coisa só, mas tem 3 coisas, né? São 3 partes, mas é uma coisa só. É igual você, corpo, alma e espírito. Ou, ao contrário, espírito, alma e corpo. Ou corpo, espírito e alma. É uma coisa só. Essas 3 partes formam você uma pessoa. Se o corpo morrer, né? O que acontece? A alma sai do corpo, o espírito volta para Deus e a alma vai para algum lugar. Se ela é uma alma cristã, ela vai para o 3º céu. Se ela é uma alma perdida, a coisa não é boa não. O lugar é ruim. Entendeu? Aí, se o espírito também sair do corpo, vai entrar em coma. A alma também sai, fica só na base de aparelhos. Ou seja, as 3 coisas precisam estar juntas. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a gente tentar entender um pouquinho de quem é Deus nas 3 pessoas. Espero ter ajudado e não complicado ainda mais para você. Tá certo? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, ele não se apegou a isso. Eu sou Deus, espera aí. E eu vou fazer isso aqui, me esvaziar, ser servo, me humilhar e me fazer como uma das minhas próprias criaturas? De jeito nenhum. Não, veja a atitude de Jesus. E aí está dizendo: seja a atitude de vocês a mesma. Seja a atitude de vocês a mesma, né? Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Entendeu então quem é Jesus agora lá no capítulo 4 de Mateus, né? Então agora a gente pode voltar lá. Você viu que Jesus, ele é Deus, porém, ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou toda a sua glória, seu poder, forma divina, ele deixou tudo lá com o Pai, e aí então tornou-se um embrião, um feto. 9 meses depois, nasceu como um ser humano, do ventre de uma mulher comum. Ela era uma mulher comum. Amém? Era uma mulher agraciada por Deus, porque ela temia Deus, mas era uma mulher comum, e Jesus nasceu de uma mulher. Então agora ele é homem, ele está agora com 30 anos de idade, ele vai iniciar o seu ministério, foi batizado por João Batista, né? O João Batista não era o sobrenome, Batista porque ele batizava, então é o João, o Batista, aquele que batiza. Então ele foi batizado pelo João, e agora o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, para ele fazer um jejum de 40 dias. Jejuando 40 dias, ele começa a ser tentado pelo diabo. E tem umas coisas interessantes aqui, que eu vou comentar com você. Vamos ao texto, Mateus 4, verso 3 e 4. O tentador aproximou-se dele, Satanás, né? E disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Uma curiosidade aqui, quando você lê o verso 3, diz assim: o tentador aproxima-se de Jesus e diz: se és o Filho de Deus. Dá uma impressão de que o diabo não tem muita certeza se Jesus é o Filho de Deus mesmo. Tipo como se ele tivesse, talvez seja esse daqui, então vou tentar ele, para ver se é ele, né? Não vai pela gramática. Você não pode, aqui você não pode obedecer a gramática. Aqui você tem que deduzir. É obrigatória a dedução. O diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe. Foi uma forma dele conversar com Jesus. Se você é o Filho de Deus, é como se fosse, na verdade, a palavra correta, uma provocação. Entendeu? O diabo provocou Jesus, ele estava tentando provocar Jesus. Por quê? Ele está vendo que Jesus está em forma humana, ele agora é frágil, Jesus é frágil. É um ser humano. Sempre tenha na sua mente Filipenses 2, ele se esvaziou de sua forma, ele se esvaziou de si mesmo, então ele agora é só um ser humano, nada mais, ele é só um ser humano. Eu sei, muitos dizem, ele era 100% Deus, 100% homem, mas eu vou dizer para vocês, Jesus estava aqui nessa terra como 100% homem, ele não deixou de ser Deus, mas por um período, ele se esvaziou da sua divindade, entendeu? Ele se esvaziou. Tem pessoas que falam que Jesus quando era menino fazia milagres, esquece isso, tira isso da sua mente. Jesus nunca fez milagres como quando menino. O seu ministério foi iniciado aos 30 anos, e o seu primeiro milagre foi num casamento em Caná da Galileia, ok? Você tem que ir pela Bíblia, o que a Bíblia diz, não vai com conversa de outros não, porque aí você começa a acreditar em coisas que não existem, e essas coisas são heresias, são coisas inverdades, são mentiras, ok? São invenções, tá? Então Jesus é homem comum. A diferença de Jesus para qualquer outro ser humano é que Jesus nasceu sem pecado. Nasceu sem pecado. Ele não nasceu do pecado, ele nasceu sem pecado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele nasceu sem pecado. Ok? Essa é a diferença. Mas ele era um ser humano comum. E a gente olha e vê isso durante toda a trajetória dele nos evangelhos. Tinha fome, tinha sede,
tinha sono. Ele estava no barco dormindo, enquanto os discípulos desesperados lá com a tempestade, e Jesus dormindo. Jesus se cansava, ele parou à beira do poço lá de Jacó e mandou os discípulos irem à cidade comprar comida. Ele estava cansado. Percebe que Jesus era um ser humano totalmente igual a qualquer outro ser humano. Tinha as mesmas limitações que qualquer um de nós. Ele tinha consigo o poder, era o Espírito Santo que atuava. Em seu nome, o Espírito Santo atuava e fazia os grandes milagres. Entenderam? Porque Jesus se esvaziou de si mesmo. Tinha que ser assim. Então, por isso que o diabo, ele vê aqui uma grande oportunidade de fazer com que Jesus desobedeça ao Pai. 40 dias com fome. E aí Jesus ouve o diabo provocando ele. Se você não é o filho, é como se a gente tivesse, você não é o filho de Deus, meu. Ô Yeshua, você não é o filho de Deus? Olha ali, tem pedras ali, ó. Com certeza eram pedras que pareciam pãezinhos, né? Certamente eram pedras que tinham formas de pães, pareciam pãezinhos. Então, ele fez Jesus olhar para aquelas pedras, para Jesus imaginar uns pães. Realmente eu tenho poder para isso, né? O Espírito Santo faria ali a coisa acontecer. Mas Jesus não veio pelo pão desse mundo. Ele não veio a esse mundo por causa do pão. Ele não veio a esse mundo por causa dos elementos físicos. Ele veio a esse mundo com uma missão: buscar, resgatar aqueles que estavam perdidos. Essa é a missão de Jesus. Ele veio buscar os perdidos do reino de seu Pai. Entendeu? Então Jesus não adere, ele não aceita, e ele diz então: nem só de pão, está escrito, Satanás. Jesus usa de autoridade. Jesus, você vê, ele faz a citação está escrito, é uma citação do Velho Testamento lá. Em Deuteronômio, acho que 8:3, existe essa citação, está escrito. Então Jesus conhece muito bem as Escrituras, ele conhece muito bem o Velho Testamento, e ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus continua sendo tentado, e ele vence todas as tentações posteriores aqui. Eu não vou até elas, porque o foco é o pão, é esse pão aqui, do qual Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe que muitas pessoas acabam confundindo? Se você pegar passagens do Novo Testamento, os fariseus, eles confrontaram Jesus, e eles dizem lá, vamos lá, acho que é João 6, interessante a gente ler. Fiquem tranquilos que a gente vai terminar o culto bem no horário, tá? João 6, deixa eu me encontrar também nos versos. Vamos pegar versos 53. Vou pegar antes até, porque Jesus começa a dizer que ele é o pão do céu, tá? Deixa eu só me situar aqui. Verso 36, vamos pegar daqui diante. Acho que aqui já vai dar para... É que ele vai falar mais do pão de novo lá atrás. 30, pronto. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Os fariseus confrontando Jesus. Que farás? Exatamente aqui, ó. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Confrontados, eles confrontaram Jesus, ele foi confrontado pelos fariseus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu.
é meu Pai que lhes dá. Ele já está falando de maneira espiritual, irmãos. Esse é um grande problema na vida de muitos crentes. Eles não conseguem compreender muitas vezes a parte espiritual do texto. Eles interpretam literalmente e aí levam para o pão elemento físico. Levam para o pão como elemento físico, alimento para o seu estômago, para o buchinho. Entendeu? Mas olha Jesus dizendo: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O que Jesus está dizendo nesses versos aqui? Jesus está dizendo assim: vocês não entendem nada, vocês não são espirituais para compreender isso. É o que Jesus estava dizendo nessas palavras. Em outras palavras, é o que ele está dizendo para os fariseus: vocês não compreendem nada. É por quê? Porque vocês são gananciosos, vocês amam o dinheiro, vocês amam as altas posições, vocês amam estar vestidos com as mais belas túnicas e se expor em altares elevados, em tribunas elevadas, para se aparecerem para o povo. Vocês não compreendem nada do mundo espiritual. E eu vou dizer uma coisa, hein? Hoje não é diferente. Tem tanto crente que não conhece nada do mundo espiritual, só entende de maneira literal, só pensa na vida terrena, só pensa em comer bem, se vestir bem, ter o melhor carro, melhor casa, posição, emprego, faculdade, pensa só nas coisas terrenas, como se a vida fosse aqui. Lembra que eu falei? Somos peregrinos aqui. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus sempre vai acrescentar para nós, Ele não vai deixar faltar. A cada semana do meu pet shop lá, a cada dia, a cada término de dia, quando fecho as portas, eu falo com Deus, eu digo: Senhor, muito obrigado. Quando eu pego o fechamento de caixa, os cachorrinhos que foram banhados, que foram tosados, quando eu pego ali, eu falo: Senhor, obrigado, foi o Senhor quem proveu isso tudo. Eu sei, Pai, vem do Senhor, não é outra coisa senão o Senhor. Quem sou eu se não é o Senhor? Entendeu? Ou seja, é Ele quem sustenta, é Ele quem está cuidando de nós. Mas muitos não compreendem isso e correm atrás do vento, como Salomão, né? Depois de Salomão ter experimentado. Por isso que Deus deu sabedoria para Salomão. Ele deu uma sabedoria humana para Salomão, tamanha sabedoria que fez esse homem o homem mais rico da história da Bíblia Sagrada. Construiu palácio, ele foi, né, exaltado por outros reinos, ele teve de tudo, experimentou, comeu do melhor, bebeu do melhor, vestiu do melhor, dormiu no melhor, teve tudo do melhor. E aí no fim, quando ele cai, quando ele, né, se prostra diante de deuses estranhos por causa de suas mulheres, aí depois vem o arrependimento, quando Deus fala para ele que ele está reprovado, aí vem o arrependimento. Aí então Salomão escreve Eclesiastes, ele escreve assim: é correr atrás do vento. Tudo isso, correr atrás do vento. E aí ele fala lá tudo que ele ganhou, tudo que ele conquistou, e ele fala: tudo isso é vaidade. Vaidade, né, quer dizer passageiro. Na Bíblia Sagrada, passageiro é uma coisa que passa. Entendeu? Então Jesus está dizendo aqui: vocês não entenderam nada. Quem dá o verdadeiro pão do céu ao homem é meu Pai. Qual é o pão do céu? É Jesus. Ele é o pão, é Ele o pão. É isso que ele está dizendo aqui. Mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. 34, disseram eles: Senhor, esse aqui são os discípulos, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, nunca terá fome. Aleluia. Jesus não está falando de fome buchinho, Ele está falando de fome para a vida eterna. Não vai ter fome, ele não vai ter fome, ele se alimenta de Jesus, ele se alimenta da sua palavra. Jesus disse: eu sou a palavra. Se alimenta de Jesus, então nunca vai ter fome. Ele vai ter sempre a confiança de que a vida eterna é garantida. Então vamos viver aqui a nossa vida
fazendo a vontade de Deus, porque Jesus veio fazer a vontade de Deus. Lembre-se, tenha em si o sentimento, o mesmo sentimento que esteve em Jesus, que se humilhou. Faça o mesmo, seja essa mesma atitude de vocês, faça o mesmo, sirva a Deus, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, ame seu próximo, perdoe aquele que faz o mal para você, ame a Deus acima de todas as coisas, não ame sua família antes de Deus, não tenha mais amor às coisas do mundo que às coisas de Deus, ou seja, viva para Deus, porque está garantido vida plena no Senhor, na eternidade, está garantido. Mas os fariseus aqui, na mente deles, a coisa tinha que ser terrena. As manifestações precisam ser terrenas. Deus precisa manifestar, né, os seus milagres, as suas... Olha só, as pessoas que têm interesse terreno, elas só olham para coisas terrenas. Esses crentes não são crentes de verdade, porque eles são pessoas naturais. O natural, ele busca o que é natural. O espiritual busca o que é espiritual. Essa é uma grande diferença. Entendeu? Vamos continuar mais um pouquinho nesse texto. 36. Ou melhor, terminar o 35, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O primeiro texto lido aqui essa noite foi sobre a água da vida, né? Que a diaconisa Luana falou da água da vida, que é Jesus quem dá. Aleluia. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Ei, o Pai deu você para ele. O Pai Celestial te deu a Jesus. E ele disse que eu não perca nenhum dos que ele me enviou, dos que ele me deu. Você não vai se perder, porque Jesus está cuidando de você. Mas o ressuscite no último dia. Mas o ressuscite no último dia. Mas o ressuscite no último dia. O que isso quer dizer? Que a vida terrena tem fim. Muitos de nós ainda vamos passar pela morte. Eu não sei se todos nós passaremos. Não sei se Jesus, creio eu que Jesus volta na nossa geração, porque tudo indica que Ele volta na nossa geração, mas não sei se estaremos todos vivos para esse momento, mas se não estivermos, teremos morrido, mas Ele nos ressuscitará, Ele nos ressuscitará, essa é a promessa de Deus. Não se apegue à vida terrena, ela é só uma passagem. É só uma passagem. Se apegue à sua vida espiritual com Deus, porque essa daí não é uma passagem, essa é eterna. Essa é eterna. Amém? Olha o 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Ou seja, somos do Senhor. Todos os que creem de verdade, né? Já tem muitas pessoas que às vezes passaram por nós aqui, passaram no nosso ministério, tipo assim, não é isso que eu quero. Nossa, essa igreja só fala de vida eterna, só fala de vida espiritual, e a minha vida aqui na terra não conta? Claro que conta, mas a vida na terra é para a gente não se preocupar com ela, é para a gente confiar em Deus, que Deus estará dando alimento diariamente para nós. Mas as pessoas buscam essas coisas, não tem jeito. Elas se preocupam, elas se desesperam, elas perdem a paz, perdem o controle emocional e assim por diante. Por quê? Porque não tem realmente uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira, ela é constante, ela não duvida. A pessoa que tem essa fé não se apavora. Não se apavora. Entendeu? Vamos pular lá para frente. Agora vamos para o 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Eles começaram a ficar nervosos. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Porque Jesus disse aqui: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino de meu Pai.
Novamente, Jesus está falando de maneira espiritual, mas quem é natural não compreende, não consegue compreender. Como assim comer de sua carne, comer do seu sangue? Outra coisa, né, interessante, é que tem lugares onde se fala que no momento da ceia, o cálice se transforma realmente no sangue de Jesus, e o pão realmente se transforma no corpo, a carne de Jesus. Você crê nisso? Isso é um absurdo. É um símbolo de fé, é um cerimonial de fé, uma ordenança que Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Entendeu? Ou seja, é espiritual, não é literal. O sangue foi literal derramado na cruz, o corpo foi literal imolado na cruz, mas a ceia é espiritual, foi algo literal para a salvação espiritual, porque a alma vive para sempre, a alma não morre, entendeu? O que morre é o corpo, volta ao pó, mas a alma não morre. Então precisávamos de um Salvador, porque a alma estava toda em pecado, nós estávamos em pecado, precisávamos de um Salvador que nos levasse a ter vida eterna, e foi isso que Jesus veio fazer aqui, salvar a gente, para a gente poder ter vida eterna. E agora nós temos que nos desprender desse mundo, para andarmos com Ele, e estarmos com Ele na eternidade, tá certo? 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Então você consegue compreender agora, do que Jesus estava dizendo, quando ele disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está começando a entender sobre o que Jesus estava falando para o diabo? Mas muitos entendem que é pão mesmo, é alimento físico. Não, é alimento espiritual, é alimento espiritual. E aí ele continua, no verso 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta, que come do pão do céu. Você come do pão do céu, irmão? Você está comendo do pão do céu, irmã? Porque Jesus está dizendo: assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Por quê? Porque o maná era um tipo de pão literal, que o Senhor Deus fazia cair dos céus todas as manhãs, para os hebreus se alimentarem no deserto, enquanto estavam em peregrinação. Era um pão literal, era um tipo de pão. Há um texto que diz que é o pão dos anjos, é o alimento dos anjos. Eles comeram desse pão. Só que esse maná era uma sombra, era um antitipo. O próprio maná era um antitipo de Cristo. Aquele maná caía dos céus, e essas pessoas todas, aos milhares, se alimentavam e permaneciam fortes, viçosos, firmes para o trabalho. Eles estavam sempre com disposição, porque esse maná os alimentava. Ou seja, sombra, antitipo, ou seja, um tipo de Cristo. O maná, ele estava sendo um tipo de pão que desce do céu. Ele estava prevendo, ele estava anunciando que desceria um pão do céu que alimentaria todos aqueles que crescem em Jesus. Entendeu isso? Mas como aconteceu no deserto, acontece nos dias de hoje. Logo, presta atenção, logo, aquele povo começou a murmurar. A gente só
come maná. Não tem outra coisa senão maná. O que tem hoje? Maná. Café da manhã, maná. Almoço, maná. Café da tarde, maná. Janta, maná. Se acordar de madrugada com fome, maná. Estão enjoados de tanto maná. E começaram a murmurar com Deus. Lá no Egito nós tínhamos panelões de carne. E aí Deus, na sua ira, envia as codornizes para alimentar aquele povo totalmente carnal. Espirituais ali eram só Moisés, Caleb, Josué, Arão, que de vez em quando dava uma vacilada na carne, Miriam, que também de vez em quando dava uma vacilada na carne, mas o resto daquele povo, tudo carnal. Eles não conseguiam entender o reino de Deus, eles não conseguiam entender, não tinham esse entendimento. Compreende? Nos dias de hoje, não é diferente. O povo está cansado de só ouvir falar de Jesus. O povo está cansado, só Jesus, 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 é arrependimento, é santidade, para com esse negócio, nós queremos também viver a vida, curtir a vida. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Aí o pastor falou, o povo está cansado, estou falando só de pecado, de arrependimento, de salvação, esse povo está cansado. Espera aí, vou fazer uma reunião com meus obreiros, vamos fazer uma campanha aí de 7 semanas aí, né, pelas causas impossíveis, bora, vamos fazer. Aí faz a campanha de causas impossíveis, aí o povo começa a trazer foto, trazer roupa para orar, para ungir, começa um monte de baboseira, aí o pastor traz um sal ungido, traz um óleo de Israel, traz isso, traz aquilo, aí o povo começa a se alegrar, aí o povo, isso aí que a gente precisa, isso aí. Não estão contentes com o maná, não estão contentes com o pão que está descendo do céu e alimentando eles para a vida eterna. Entendeu? Não estão contentes, não estão satisfeitos. Por quê? Porque o coração deles está neste mundo. Eu acho que aqui em João já deu para entender. João 6 ainda, 24. Lá atrás, no capítulo 6 de João, verso 1 em diante, Jesus faz um grande milagre. Qual foi o milagre? A multiplicação dos pães. E aí diz o texto que aquele povo foi alimentado. No verso 12 diz, depois que todos receberam o suficiente, verso 12 do capítulo 6, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ou seja, o que é que você que percebe? O que está escrito aqui? Que aquele povo não entendeu nada. Não entendeu nada do porquê do milagre dos pães. Não entendeu nada. E Jesus vai deixar isso bem claro lá no verso 24 em diante. Olha lá, quando a multidão percebeu, porque Jesus ele parte para o outro lado com os discípulos, né? É o momento que Jesus anda sobre as águas. Ele vai para o outro lado com os discípulos. Aí o povo chega lá e não está lá. Jesus, ele foi para o outro lado. Então eles dão uma volta longa para ir chegar lá do outro lado por terra. Ou é aqui que eles entram em outros barquinhos e vão também. E aí chega lá, eles vão até Jesus, vão atrás de Jesus. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos, e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Olha a resposta de Jesus, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Por que eles vieram atrás de Jesus? Porque Jesus podia torná-los ricos. Entendeu? Na mente deles, ele multiplicou pães. Imagina o que ele pode fazer. Imagina o que mais ele pode fazer. Carro, mansão, iate, avião, jatinho.
dinheiro. Ele multiplicou pães. E não é exatamente o que a gente tem visto por aí nos dias de hoje? Não é isso que a gente tem visto? Ou seja, uma grande multidão estão correndo atrás de Jesus, não porque viram sinais milagrosos que o Senhor Jesus fez na questão espiritual na vida de cada um. O maior milagre que Jesus fez até hoje foi nos converter. Quem nós éramos lá no passado? Quem fomos? A maioria aqui não nasceu em berço cristão, evangélico. Olha o milagre de Jesus. Nos libertou de vícios, cigarro, drogas, bebida, prostituição, nos libertou de tanta coisa, de jogatina, de tanta coisa horrível. Jesus nos libertou. Olha o milagre, mas muitos receberam esse milagre, receberam esses milagres, outros da família viram esse milagre, foram atrás de Jesus, mas não é isso que eles querem o que Jesus pode fazer financeiramente na vida dos outros. Vocês não estão me procurando porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E olha o que Jesus diz: não trabalhem pela comida que se estraga. Ou seja, ei crente, não fique aí correndo atrás do vento. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o nosso alimento para a vida eterna. As demais coisas terrenas Ele continua dando. Não precisa correr atrás, não precisa fazer campanha, não precisa pagar para ter, não. Você quer ter, tem que dar, tem que entregar. Não. Você viu que eu falei de dízimo aqui? Você não é obrigado a entregar dízimo. Você tem que fazer isso porque é grato a Deus, porque Ele está cuidando de você financeiramente. Você não tem que dar oferta porque o outro dá. Você tem que dar oferta porque você se alegra em Deus, o seu Salvador. Compreendeu isso? Porque o verdadeiro alimento é Jesus. É o pão da vida que nos mantém firmes para a eternidade. Amém? Ou seja, o que mais nós temos que querer? O que a gente precisa querer? Mais de Deus. O que eu vim buscar aqui? Mais de Deus. Eu vim aqui buscar mais de Deus para a minha vida. Eu quero terminar minha vida aqui com sucesso. Qual é o sucesso que eu aguardo? Uma vida que agradou a Deus. Eu sei que eu tenho os meus deslizes, que eu dei minhas falhas, todos nós, mas a cada dia lutamos para agradar a Deus, por gratidão do que Ele fez por nós. Nós não nos santificamos para sermos mais salvos ou para garantir nossa salvação. A salvação foi obra de Cristo. 100% Jesus. Nada que eu fizer vai me deixar mais salvo ou menos salvo. Essa parte foi Jesus quem fez. Então por que a gente se santifica? Para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, para que o mundo saiba que nós somos de Cristo. O salvo, ele não consegue não fazer o bem. Quem é salvo, ele não consegue deixar de abençoar. Ele tem que abençoar, ele tem que fazer alguma coisa pelo bem do outro, ele tem que fazer alguma coisa pelo bem da obra de Deus. Está em nós isso, porque a gente é salvo, porque nós somos salvos. Esse é o nosso alimento, a palavra de Deus. Não dá para ficar sem ela. Fica uma semana sem vir para a igreja, fica 3 cultos sem vir, você já não tem mais vontade de vir. Você já começa: hoje eu não vou de novo não. Por que você não vai? Estou cansado, fadiga, isso e aquilo. Ou seja, você percebe que está desnutrido. Você percebe que está desnutrido, ficou sem se alimentar. É a mesma coisa que você ficar sem tomar o café da manhã, sem almoçar, sem jantar e beber só água. Chega uma hora que o estômago parece que não está aqui, parece que está lá nas costas. Meu Deus, eu aguento mais de fome. Começa a dar tontura, vertigens, né? A vida espiritual é a mesma coisa. Ficar longe de Cristo, dar um tempo para Jesus, é ficar desnutrido, sem forças, é estar vulnerável
aos ataques espirituais das trevas. Então, por isso, nós temos que nos alimentar desse pão o tempo todo. O tempo todo. Você não pode ficar sem vir à igreja, você não pode ficar sem se reunir com seus irmãos, conosco, você não pode ficar. Nós temos que estar sempre perto, sempre juntos, glorificando, exaltando, louvando, ouvindo testemunho, contando testemunho, e o mais importante, nos alimentar da palavra de Deus. Esse é o pão. Nem só de pão, literal, alimento físico, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, o pão da vida, o pão que desce dos céus. Amém? Glória a Deus. O verdadeiro pão, deixa eu pegar algumas coisas que eu escrevi. O verdadeiro pão é espiritual, e esse pão vem de Deus. É uma dádiva feita aos homens. O homem viverá desse pão, participará da vida verdadeira, comendo desse pão, a vida eterna. Eterna. Amém? Quando os homens botam os olhos no alimento físico, certeiro vai cair adiante, porque ele vai viver em prol do alimento físico. Adão caiu quando foi tentado com o elemento físico, o pão, o alimento, o fruto daquela árvore. Israel, de modo geral, murmurou no deserto, como eu já falei, e caiu na tentação por causa de elementos físicos, maná, carne. Mas o segundo Adão, quem é o segundo Adão? Quem sabe? Pode falar, pastor. O segundo Adão é Jesus. O segundo Adão não caiu ao enfrentar a mesma tentação. Se és o Filho de Deus, transforma aquelas pedras em pães. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O segundo Adão não caiu ao enfrentar a mesma tentação. E para irmos ao fim da mensagem, ao término da mensagem, 1 Coríntios, capítulo 15. Espera aí que eu já informo o verso. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 45 em diante. Vou pegar o 44 também, deixa eu ver, eu vou pegar mais adiante para poder dar um bom entendimento para vocês. 42, falando sobre a ressurreição do corpo, que vai citar os dois Adãos. 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Essa palavra é espiritual. Literalmente, o corpo que é semeado, é perecível. O corpo que nós recebemos é perecível, volta ao pó, tá? Mas ele ressuscita imperecível, transformado para viver a eternidade. É semeado em desonra por causa do pecado e ressuscita em glória. Para quem se alimenta do pão que desce do céu, essa palavra é para você. Você vai ressuscitar em glória depois. Se alguém estiver vivo para a vinda de Jesus, vai ser transformado imediatamente e não passará pela morte. Quem dera fôssemos nós, Mas se tiver que passar pela morte física, que passemos. Qual o problema? Alguém aqui tem medo da morte? Não. Ainda tem crente que tem medo da morte ainda. Não tenha medo da morte. Ela já foi vencida na cruz do Calvário. Ela já foi vencida por Jesus. No dia em que Ele ressuscita, o inferno não pode segurar Jesus lá não. Ele desceu lá e tomou a chave da morte. Estava em poder do diabo, tomou dele. Então não precisa ter medo da morte.
ela só é uma porta de passagem para a vida eterna, para a vida do crente, para a vida de quem crê em Jesus. Amém? É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão é Jesus. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial, Jesus. Ou seja, quem é convertido a Jesus, quem crê em Jesus, quem vive para Jesus, vai ser semelhante ao homem espiritual que é Cristo. Vai receber a mesma forma. Os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Deixa eu ver até onde eu vou ler aqui. Até o 54. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Vamos fazer uma pausinha aqui e entender. Não é esse corpo que vai entrar lá. Não é esse seu corpo que vai entrar lá, no reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, não podem entrar lá. Então o que Jesus vai fazer? Vai transformar os nossos corpos, de corpos corruptíveis a corpos incorruptíveis, de corpo natural para um corpo espiritual. Teremos forma, sim, pode ficar tranquilo, teremos forma, porque Jesus, ele subiu em forma corpórea, e ele continua assim, e nós seremos também, mas não com sangue, não esse corpo, porque esse corpo é o corpo do pecado. Naquele grande dia, os mortos em Cristo ressuscitarão, serão transformados e levados a Deus, incorruptíveis. Ele vai dizer isso aqui, ó. Vamos lá. 51. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos. Você vê que o palavreado do homem de Deus é dormiremos, morte, morremos, morrermos, mas ele usa dormiremos, ou seja, não é mais morte para quem está em Cristo, é um sono. Entendeu? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, ou seja, nosso corpo mortal, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a orientação final: portanto, meus irmãos, verso 58, portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Preste atenção nisso, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Tudo que estamos fazendo para o reino de Deus trará recompensas. Entendeu, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso.
Ou seja, essa mensagem é só para os que têm fome. Só para os que têm fome. Fome do pão que desce dos céus. Amém? Essa é a palavra de Deus. Guarda ela no teu coração. Viva o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Não caia nas ladainhas do homem. Vá pela palavra de Deus, porque ela vai sempre te sustentar, vai sempre te guiar a uma vida vitoriosa. Amém? Glorifique o Senhor com suas palmas.